Cumprir a lei de Deus em nossas vidas e ensiná-la aos nossos irmãos são os convites que o Senhor nos faz no Evangelho de hoje. Acolhamos, meus irmãos, a palavra de Deus, este alimento diário do Santo Evangelho, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. O convite que Jesus nos faz no Evangelho de hoje é claro. Nós devemos persistir no caminho do Senhor. E o caminho do Senhor passa pela prática e pela observância dos mandamentos. O Cristo nos convida, meus irmãos e minhas irmãs, à fidelidade. Fidelidade à vontade de Deus, que é manifestada em Sua palavra. Nós, cristãos, somos chamados a cumprir na nossa vida cotidiana a vontade de Deus. Mas como e onde nós podemos conhecer essa vontade? Conhecer a vontade de Deus passa por uma vida de oração, de intimidade com Ele, para que nós saibamos reconhecer a Sua voz. Mas conhecer a vontade de Deus passa também pela palavra que nos foi entregue, os mandamentos que nos foram confiados. Se devemos cumprir a vontade de Deus, devemos conhecer e respeitar os mandamentos, conhecer e respeitar a lei de Deus. Jesus Cristo é aquele que veio cumprir a lei e ensinar-nos a cumpri-la. Jesus é aquele que cumpre as Escrituras. Muitas vezes nos relatos do Evangelho, quando narram acontecimentos e fatos da vida de Jesus, também da sua paixão, os evangelistas dizem: isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Jesus Cristo é aquele que veio para cumprir e dar cumprimento pleno à lei. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos também nós a graça de conhecer a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, a graça de cumpri-los fielmente em nossos cotidianos, em nossa vida cotidiana, e a graça de nunca nos afastarmos, nunca nos desviarmos da observância da lei de Deus, assim como Jesus a observou e a levou à sua plenitude. Acolhamos as 3 sementes deste dia. A primeira semente, o último versículo do Evangelho de hoje, versículo 19, ele resume muito bem aquilo que o Cristo nos ensina. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazê-lo, o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Meditemos esse versículo, aquilo que o Senhor nos ensina por meio dele. A palavra, a segunda semente de hoje, fidelidade. Dai-nos, Senhor, o dom de sermos fiéis. Dai-nos o dom da fidelidade à Tua lei, aos Teus mandamentos, que a nossa vida possa manifestar a nossa fidelidade. A terceira semente, o nosso questionamento: de que forma eu ensino os outros a cumprir a lei de Deus? Pelo meu exemplo, pela minha palavra, por aquilo que eu vivo, por aquilo que eu falo, pelo meu comportamento? De que forma eu tenho buscado ensinar as outras pessoas a cumprir a lei de Deus? Lembrando que o Cristo nos diz no Evangelho de hoje: somos chamados a viver, mas somos também chamados a ensinar. Meus irmãos e minhas irmãs, que essas sementes lançadas em nossos corações todos os dias nos façam crescer em nossa amizade com Cristo, nos façam crescer em nosso caminho de conversão. A todos vocês o meu abraço, a todos vocês a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.